Você já ouviu muitas declarações no mundo do futebol. Algumas são protocolares, outras polêmicas, e poucas realmente mexem com os bastidores. Mas quando um jogador como Toni Kroos, recém-aposentado e com um prestígio inabalável, decide falar e falar firme sobre a situação de Vinícius Júnior no Real Madrid, o futebol inteiro presta atenção. E não é para menos. A fala dele não apenas trouxe à tona o incômodo de muita gente dentro e fora do clube, como também escancarou um impasse que até então vinha sendo tratado com silêncio e diplomacia. A situação de Vini Júnior, que deveria ser simples uma renovação contratual com um dos maiores talentos do futebol atual, se transformou em uma verdadeira novela. E mais do que isso, virou um retrato fiel de como até os ídolos mais amados podem acabar reféns da política interna de um clube que muitas vezes demora a reconhecer o valor de quem faz a diferença. Toni Kroos, mesmo longe dos gramados, deixou claro que está atento. E o que ele disse pegou muita gente de surpresa. Não foi um comentário qualquer. Não foi uma lembrança nostálgica do tempo em que dividia o vestiário com o brasileiro. Foi uma crítica direta, um alerta e, principalmente, um gesto de solidariedade com alguém que, apesar de carregar o clube em momentos cruciais, segue sem o reconhecimento merecido. E isso, vindo de Kroos, conhecido pela frieza alemã e pelas palavras sempre medidas, tem peso de ouro. Literalmente. Se você ainda não entendeu o tamanho do problema, fique até o fim deste vídeo. Porque o que está acontecendo nos bastidores do Real Madrid não é apenas sobre números, contratos ou propostas milionárias. É sobre respeito, coerência e a capacidade de um clube de se posicionar à altura dos seus próprios valores. E quando até Toni Kroos decide romper o silêncio, é porque a coisa passou do limite. Toni Kroos sempre foi um homem de poucas palavras. Durante toda sua carreira, ele preferiu falar com a bola, com passes precisos, visão de jogo impecável e uma elegância que poucos conseguiram reproduzir. Mas agora, aposentado, ele se permite algo mais raro: falar com a boca. E quando o assunto é Vini Júnior, ele não apenas falou, ele disparou. Segundo Kroos, a postura do clube em relação à renovação de Vinícius Júnior é inexplicável. E não foi apenas uma palavra jogada ao vento. Ele fez questão de pontuar que há situações que definem o caráter de uma instituição e que o Real Madrid está correndo o risco de demonstrar mais uma vez uma certa frieza desumana com quem mais entrega dentro de campo. A fala repercutiu e não demorou para ecoar nos corredores do Santiago Bernabéu. O que Kroos deixou implícito e ao mesmo tempo escancarado é que o silêncio do clube não é apenas tático, é estratégico. A diretoria sabe o que está fazendo. Está jogando com o tempo, com o ego e principalmente com a paciência do jogador. Mas talvez esteja subestimando o impacto disso tudo. Porque em um mundo onde os olhos estão voltados para cada movimento dos grandes clubes, essa demora pode custar muito caro, literalmente. Vinícius Júnior quer algo muito claro: o mesmo patamar salarial de Kylian Mbappé. E aqui não se trata apenas de vaidade, trata-se de mercado, de valorização, de justiça. O brasileiro entende com razão que o que ele entregou até agora, tanto em campo quanto em projeção global para o clube, merece ser reconhecido. Não apenas com aplausos ou faixas na arquibancada, mas com números no contrato. E é exatamente aí que o impasse se instala. O Real Madrid, por sua vez, não demonstra pressa, não tomou iniciativa, não fez movimento concreto. E isso está incomodando, não só o jogador, mas também quem observa de fora e sabe o valor de Vinícius. Toni Kroos, por exemplo, foi direto. Não se trata de favoritismo ou bajulação. Trata-se de reconhecer quem faz a diferença quando mais precisa. E complementou com uma frase que ficou marcada: ignorar isso é escolher o caminho da ingratidão. A situação só piora quando colocamos outro elemento na equação:
As propostas da Arábia Saudita. Sim, Vini Júnior está sendo assediado. Clubes sauditas, com cifras que desafiam qualquer lógica, estão prontos para fazer história mais uma vez, oferecendo salários surreais por estrelas do futebol europeu. E no caso de Vinícius, o que antes parecia impensável já começa a ser discutido como possibilidade real, não por desejo dele, mas pela postura do clube que deveria segurá-lo com todas as forças. O que Cruz tentou sinalizar com sua fala foi um tipo de último aviso, como se dissesse: acordem antes que seja tarde. Porque não basta amar o jogador publicamente, não basta vender camisa com o nome dele. É preciso agir, é preciso negociar com respeito, com agilidade, com visão. E até agora, nada disso aconteceu. O que temos é um silêncio institucional que beira a negligência. Nos bastidores, fala-se que a renovação pode ser resolvida diretamente entre Florentino Pérez e o próprio Vinícius. Uma conversa de homem para homem, de presidente para estrela. E talvez seja essa a última esperança de um desfecho positivo. Porque se depender apenas da burocracia ou da análise fria de planilhas, o final pode ser amargo. Muito amargo. Por mais que Vinícius Júnior não tenha interesse em sair agora, a ausência de uma resposta concreta abre portas perigosas. No futebol moderno, tudo muda rápido. O que hoje é uma certeza, amanhã pode virar saudade. E a Arábia Saudita, com seu poderio financeiro e sua obsessão por estrelas, não costuma esperar. Já mostrou isso antes, e está pronta para mostrar de novo. É claro que o jogador tem seus desejos, ele quer continuar, quer marcar época, quer construir um legado, mas ninguém constrói nada sozinho. É preciso sentir-se parte do projeto. É preciso saber que o clube te quer ali não só pelas palavras, mas pelas atitudes. E por enquanto, as atitudes do Real Madrid são de omissão. Enquanto isso, os torcedores se dividem entre a ansiedade e a frustração. Parte da torcida entende o lado do jogador, outra parte defende a cautela da diretoria. Mas todos concordam em um ponto: a demora é desconfortável, é desnecessária. E começa a criar um clima de tensão que pode contaminar o restante da temporada e do futuro. É um momento delicado, um momento que exige inteligência emocional, bom senso e, acima de tudo, respeito mútuo. Vinícius Júnior é, sem dúvida, um dos nomes mais importantes da atualidade. E o Real Madrid, se quiser continuar sendo o clube que lidera o futebol mundial, precisa aprender a valorizar seus protagonistas, sem hesitação, sem demora, sem jogo político. O futuro de Vini Júnior pode estar nas mãos de Florentino Pérez. Uma conversa direta pode resolver tudo, ou pode escancarar de vez a distância entre o discurso institucional e a realidade dos bastidores. Mas uma coisa é certa: se essa conversa não acontecer logo, o mundo do futebol pode assistir a uma das saídas mais simbólicas e revoltantes dos últimos tempos. E não haverá desculpa que conserte o estrago. Fica a pergunta para você: o Real Madrid está mesmo disposto a correr esse risco? Acredita que Cruz está certo? O clube vai abrir os olhos a tempo ou o silêncio vai custar caro? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Valeu e que Deus te abençoe.